Boa noite a todos. Estamos nos preparando aqui para iniciar mais essa atividade do Lex, Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu sou o Neto Pimentel. Boa noite, estamos aguardando os amigos, que vão se integrando aqui a nós nessa atividade do Lex, Lar Espírita Casa do Samaritano. Desejamos boas-vindas a todos os internautas que estão se interligando conosco nesse momento. E daqui a pouco, esperando mais 2 minutinhos, nós vamos cantar uma canção, 1 ou 2 canções, enquanto os nossos amigos, nossos irmãos vão se plugando aqui, no Instagram. Depois nós vamos fazer a nossa prece inicial. Dá uma afinadinha aqui na viola. Canção chamada Um Jeito de Ver, que foi gravado no nosso CD, do Grupo Essência, nosso primeiro CD. Os problemas não deixaram de existir, mas agora estou mais forte. A tristeza ainda passa por aqui, mas bem rápido vai embora. Não demora. Quem vê assim feliz foi uma escolha que eu mesmo fiz, e olhar somente o lado bom da vida das pessoas. Falarem mal de mim, vou silenciar. Meu projeto não vingou, vou recomeçar. Um afeto me deixou, outro vai chegar. A doença te abateu, aprende a perdoar. Deixa isso pra lá, solidão te abençoou, caridade vai salvar. Os problemas não deixaram de existir, mas agora estou mais forte. A tristeza ainda passa por aqui, mas bem rápido vai embora. Não demora. Quem me vê assim feliz foi uma escolha que eu mesmo fiz, de olhar somente o lado bom da vida das pessoas. Se falarem mal de mim, vou silenciar. Meu projeto não vingou, vou recomeçar. Um afeto me deixou, outro vai chegar. A doença te abateu, aprende a perdoar. O orgulho te inchou, deixa isso pra lá, solidão te ameaçou, caridade vai salvar. Caridade vai salvar. Caridade vai salvar. Irmãos, com essa canção
A gente espera ter iniciado a harmonização. Mais uma vez, desejamos boas-vindas a todos e vamos então fazer a nossa prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com essa prece, nós pedimos a proteção de Deus, de Jesus, da espiritualidade benfeitora, que trabalha, que dirige as tarefas do lar espírita Casa do Samaritano, para que todos nós possamos estar integrados com as melhores intenções, com o máximo de amor que já pudemos produzir nesta tarefa de educação dos espíritos. Momento de reflexão sobre temas importantes e relevantes para a evolução da humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Boa noite a Suelice, que era para estar cantando com a gente, mas hoje não pôde, porque nós estamos em cidades diferentes. Ao João Pedro também. E a muitos outros que estão chegando agora. Olha, nós nos propomos a trazer para a reflexão de hoje o tema, os benefícios da meditação para a saúde e o bem-estar do ser. Vou logo avisando a vocês que a gente tem algumas anotações aqui. Estaremos sempre dando uma olhada para as anotações e para vocês que estão nos acompanhando, né? Eu sou Neto Pimentel, para quem não nos conhece. Sou espírita já há vários anos, trabalhei em vários centros espíritas. E minha atividade está ligada principalmente à divulgação da doutrina espírita através das conferências, das palestras e também através da música, da arte espírita. Prazer estar aqui com vocês. E também agradecer a Deus e a equipe do Lex por ter convidado a gente para participar dessa noite. Então nós vamos fazer uma reflexão. A meditação é algo muito importante, a espiritualidade em todas as obras, ou pelo menos em grande parte das obras espíritas, vem sempre fazendo essa orientação para a gente. Duas coisas fundamentais que estão presentes nas obras espíritas é a orientação para que a gente possa orar, fazer preces, coloca com muita ênfase a importância da prece, mas também a espiritualidade coloca como ênfase a meditação. Participando do movimento espírita já durante algum tempo, eu pessoalmente observo, que os espíritas, o movimento espírita preza muito pela oração, pela prece, mas me parece que ainda é carente a prática constante da meditação. Por isso eu achei que seria interessante a gente lançar essas sementes aqui, algumas ideias. Infelizmente nós não somos expert no assunto, nós somos apenas alguém que despertou para a importância da meditação e que está começando um processo de estudo, de leitura, de pesquisas. Então vamos trazer só algumas sementes, algumas que a gente já possui, para que vocês possam também, quem sabe, despertar para essa prática. Então hoje nós pretendemos falar sobre o que porque a palestra é os benefícios para o bem-estar do ser humano, os benefícios da meditação. Então, o que é felicidade ou bem-estar? Das mesmas que a gente vai refletir. Onde buscamos a felicidade e o bem-estar? Como construir o bem-estar, né? E qual o papel da meditação no alcance desse bem-estar, dessa felicidade? Como a meditação modifica o cérebro das pessoas, o cérebro humano, né? E aí nesse ponto nós vamos trabalhar pelo menos 2 exemplos de 2 pesquisas que foram realizadas e que trazem alguns conhecimentos nesse sentido.
E nós pretendemos encerrar tentando estabelecer uma ligação entre a meditação e o combate da obsessão, que a obsessão é um tema fundamental dentro do Espiritismo. E, por fim, a gente deseja concluir com uma orientação do Espírito Joana de Ângeles. Dentre muitas orientações que ela dá sobre a meditação, a gente vai encerrar com uma dessas orientações. Então, a felicidade é algo que a gente vem buscando constantemente. É interessante que às vezes a gente tenta até negar isso, mas todos os pensamentos, todos os passos que o ser humano dá, parece perseguir a encontrar ou a construir, a descobrir a felicidade. Nós ainda não temos muita certeza, de modo geral, sobre o que é felicidade. De tanto se falar em felicidade, às vezes a própria palavra felicidade ficou até um pouco vaga. Então, por exemplo, a gente, em vez de falar de felicidade, a gente poderia falar de bem-estar. E o bem-estar que o ser humano instintivamente procura não é uma mera sensação de prazer. Se a gente observar um pouquinho mais, a gente vai perceber que o prazer ele é muito momentâneo, né? Ele é muito localizado em alguns determinados momentos e, além disso, ele é muito passageiro. Rapidamente ele passa o prazer. Então, como definir o bem-estar? O monge Matthew Ricard, né, vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, ele diz que bem-estar é um sentimento profundo de serenidade e de realização. Sentimento profundo de serenidade e realização. Um estado que permeia e sustenta todos os estados emocionais e todas as alegrias e tristezas que cruzam o nosso caminho. Então, para ele, isso é o bem-estar. Então, veja bem, sentimento profundo de serenidade e realização. Serenidade tem algo a ver com calma, né? E nós, que muitas vezes perdemos a calma, já temos uma noção do quão é importante a gente enfrentar as situações com calma. Quando a gente está calmo, quando a gente está tranquilo diante das pessoas ou diante de qualquer situação, isso traz para a gente um prazer, praticamente um prazer, né? E a gente fica feliz em poder estar enfrentando certas situações com calma. O contrário também acontece. Quando a gente está tenso, nervoso, a gente perde as estribeiras, a gente com certeza não se sente feliz. Ele diz que o bem-estar ou a felicidade permeia e sustenta todos os estados emocionais, sobretudo as alegrias e as tristezas que cruzam o nosso caminho. Então é interessante que ele defende que, inclusive, nós podemos ter bem-estar durante a tristeza. Em momentos de tristeza, se você já conquistou o bem-estar, esse profundo sentimento de serenidade e realização, você passa pela tristeza, passa pelos momentos dolorosos ou pelos momentos de sofrimento ou de dor com tranquilidade. Você pode se sentir bem-estar. Ele diz, inclusive, ele diz assim, até mesmo a alegria pode trazer um bem-estar ou felicidade. Por que ele diz até mesmo? Porque ele falou que existem várias maneiras ou vários tipos de alegria. Muitas vezes nós nos alegramos até mesmo com o que acontece de ruim com a outra pessoa. Será que esse tipo de alegria traz bem-estar? Né? Então, até mesmo na alegria, o bem-estar pode se estabelecer, segundo Matthew Ricard, monge budista que nós pesquisamos. Bom, nós queremos o bem-estar, nós queremos a felicidade. Onde nós estamos buscando isso? Frequentemente, nós estamos buscando essa felicidade e esse bem-estar no exterior. Né? Nós queremos que tudo e todas as coisas possam estar corretas, certas, nos seus devidos lugares. A gente busca freneticamente controlar o exterior.
A gente quer controlar a situação financeira, a gente quer controlar a situação sentimental, a gente quer colocar no lugar as questões materiais. Entretanto, quanto mais a gente busca no exterior esse bem-estar, essa felicidade, mais a gente causa exatamente o contrário, a falta do bem-estar e a infelicidade. Sabe por quê? Porque é comprovadamente impossível a gente controlar isso. Essa ideia ou essa pretensão de controlar todas as coisas que estão no universo, ou que estão em torno de nós, é praticamente impossível e também é ilusória. Nossa capacidade de controlar o exterior, o que está fora de nós, é muito limitada. Portanto, não seria no exterior que a gente encontraria a fonte da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Os monges dizem que se observarmos as condições interiores, nós vamos ver que essas condições interiores são muito mais fortes e são as realmente eficazes na construção da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Deixa eu dar uma mudadinha aqui para poder a gente melhorar aqui a nossa visão. Então, assim, o monge diz assim para nós, ele pergunta, não é a mente que traduz as condições exteriores em felicidade e sofrimento? Então, veja só, as situações ocorrem, as condições exteriores vão se sucedendo. A mente capta, ou o cérebro, como queiram, e é exatamente o cérebro, a mente, que determina, que traduz para nós, dizendo, essa é uma condição que traz bem-estar ou felicidade, essa é uma situação que traz inquietação. Então, se é o interior nosso, se é a mente ou o cérebro que traduz as coisas exteriores, colocando-as ou classificando-as como felicidade ou sofrimento, então não seria exatamente esse o foco que nós deveríamos perseguir? Ou seja, entrar no nosso interior, na nossa mente, no nosso cérebro, para poder encontrarmos a fonte desse bem-estar e dessa felicidade? Bom, todos nós sabemos que é maravilhoso, né? O que é que nós queremos para ser felizes? Nós queremos ter uma vida longa, nós queremos ter juventude eterna, nós queremos ter informação, acesso à educação de qualidade, nós queremos ter liberdade para fazer o que nós tivermos vontade de fazer, né? Contanto, será se tudo isso é suficiente? Nós podemos definir que o que vai nos trazer bem-estar e felicidade é viajarmos, termos carros e casas confortáveis, podermos nos vestir, nos vestir bem, nos reunir quando quisermos com os nossos amigos, né? Mas essas coisas todas são, na realidade, acessórias. Elas não são o foco da nossa paz, do nosso bem-estar, né? A experiência que tudo traduz está na mente. Então, como a gente construir esse bem-estar? De modo geral, nós precisamos controlar a nossa mente, moldar a nossa mente. Porque, frequentemente, pelo fato de não termos o domínio da nossa mente, o conhecimento da nossa mente, do nosso cérebro, nós nos deixamos envolver por pensamentos e sentimentos extremamente deletérios. São pensamentos de raiva que começam bem pequenos e que vão crescendo e nós não conseguimos dominar esse crescimento. Sentimentos de rancor, pensamentos e sentimentos de inveja, de ciúmes, pensamentos e sentimentos de inquietações várias. Geralmente, isso é o que caracteriza o conjunto dos pensamentos e sentimentos das pessoas que vivem na Terra. Então, se nós conseguirmos estabelecer um controle mental,
um controle cerebral que impeça que esses sentimentos que nos trazem inquietação e infelicidade tomem de conta da nossa mente, se nós conseguirmos dar um lugar definido para eles, se nós assumirmos o controle dessa mente e desse cérebro, definindo o que é que vai predominar neles, na mente e no cérebro, então certamente nós vamos começar a estabelecer o equilíbrio, aquela tranquilidade profunda que vai nos trazer o bem-estar e a felicidade. Então é preciso que nós transformemos a nossa mente. E é aqui onde entra a meditação. A meditação, né, o único significado que a meditação tem é transformar a nossa mente, transformar o nosso cérebro. Existe digamos, uma ligação tão íntima entre mente e cérebro que a gente vai falar os dois quase como sendo sinônimos, tá? A gente sabe que quando a gente para pensar, a gente vai ter uma diferençazinha, mas há uma ligação muito intrínseca entre mente e cérebro. Então, a gente vai falar um pouco como se fossem sinônimos. Então, assim, segundo o monge, esse monge que a gente achou muito interessante ler dele, do Matthew, é um monge francês, né? Ele diz que o único sentido da meditação é que ela tem a capacidade de transformar a mente do ser humano. Então, quando ela começa a transformar a mente do ser humano, né, que determina exatamente como ela deve mudar, o que é que ele quer que ela pense, como ele quer que ela funcione, a gente vai conseguir, aos poucos, estabelecer o sentimento de felicidade e de bem-estar. Então, nós fizemos a seguinte pergunta: como a meditação modifica o cérebro? Porque ninguém tem dúvida, ou pelo menos, não vamos dizer ninguém, né? Mas hoje em dia, pelas pesquisas que já foram realizadas, pelas informações que a gente adquire na internet, etc., a gente percebe que já não existe tanta descrença quando a gente diz que a meditação, a prática diária da meditação, ela vai interferir em muitos sentimentos, pensamentos e na saúde de modo geral do ser. Ela, comprovadamente, é um antídoto para a depressão, um antídoto para a ansiedade. Não, né? Ela tem evitado, as pessoas que ainda não têm isso, evitam contrair essas enfermidades. As pessoas que têm ansiedade e as pessoas que têm depressão, se conseguem estabelecer um processo, uma frequência de meditação, vão diminuindo, melhorando esse quadro, né? Então, isso já melhora o foco, melhora a concentração, a gente já sabe. Mas a grande pergunta é, como a meditação faz isso, né? Então, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas. Ela não apenas ajuda a relaxar, ajuda a focar, ajuda a concentrar, mas também provoca alterações físicas e aumenta a massa cinzenta de determinadas regiões do cérebro. É o que algumas pesquisas estão dizendo. Para poder a gente entender um pouco isso, eu gostaria de falar da história desse monge, eu chamei assim, o cientista que virou monge. Eu já falei várias vezes, é o francês Matthew Ricard. Ele estudava biologia molecular quando viajou para a Índia em 1967. Tá? Lá ele teve contato com ensinamentos espirituais de monges tibetanos, líderes espirituais tibetanos, e alguma coisa despertou no seu cérebro. Veja bem, o cara era um grande cientista, estudava biologia molecular, viajou lá, conheceu os monges tibetanos, conheceu um pouco das suas filosofias, né? E aí ele voltou para a França, concluiu os estudos, chegou a tirar PhD em genética celular, né? Tinha uma carreira promissora na ciência. Entretanto, aquela experiência dele nunca tinha saído da mente. Então, 5 anos depois, ele resolve voltar para a região do Himalaia, né? E ampliar o seu aprendizado nas filosofias orientais. Ainda hoje dizem que ele está lá. Hoje mesmo eu consegui ver um vídeo
do Matthew Ricard, né? Bom, ele se tornou um monge budista, né? Hoje ele é famoso, transita em eventos como o Fórum Econômico de Davos, lá na Suíça, dá palestras e lança best-sellers pelo mundo todo. Ele hoje é um grande pesquisador da felicidade. Quem quiser depois dar uma olhada, né, no YouTube, tem lá várias palestras dele, falando sobre a felicidade. Na década de 2000, esse francês, né, foi convidado por pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, tá, para ele participar de uma série de pesquisas que ia envolver o próprio cérebro dele, o cérebro do Ricard, né? Essa pesquisa foi liderada pelo neurocientista Richard Davidson. Ele chamou o monge, colocou 256 eletrodos na cabeça dele para medir sua atividade neural com um aparelho de ressonância magnética. Durante o exame, o monge fazia sessões de meditação, que ele chama de sessões de meditação de compaixão. Eu queria pedir perdão pelo barulho aqui das motos, aqui eu estou no centro de Pedro II, né, bem na avenida principal, então sempre tem um barulho, um carro passando, uma moto, alguma coisa. Né? Então, durante o exame, os eletrodos, 256 eletrodos na cabeça do monge, e ele lá em meditação. Ele fez isso, várias sessões de meditação com os eletrodos na cabeça, que duravam cada sessão 3 horas de meditação. Ele mesmo fala no vídeo, ele diz o que é que se passava naquelas 3 horas de meditação. Ele diz que pensava no sofrimento das pessoas, pensava na diminuição do sofrimento das pessoas e, com o passar do tempo, nada mais se passava na mente dele a não ser um sentimento profundo de compaixão pelas pessoas, compaixão pelo mundo, compaixão por ele mesmo. Então, 3 horas com esse sentimento de compaixão, né? E os eletrodos lá fazendo as suas ressonâncias magnéticas. Comparado a voluntários que não tinham a mesma experiência nesse método de meditação, o cérebro de Ricard produziu uma quantidade anormal de ondas gama, que são aquelas ondas lá, que são oscilações eletromagnéticas que surgem quando neurônios trabalham em sincronia. Então, os pesquisadores acreditam que essas ondas estão ligadas à percepção da consciência, à percepção da atenção, do aprendizado e da memória. As medições do cérebro do monge foram recordistas. Nunca havia sido registradas ondas gama tão fortes na literatura neurocientífica. Detectaram também uma forte atividade neural no lobo frontal esquerdo do cérebro do monge. Isso, de acordo com os pesquisadores, permitia a Ricard uma condição privilegiada de vida. Ele se sente mais feliz do que a média da humanidade e pensa menos em desgraças. Essa forte atividade, segundo os cientistas, revelava exatamente isso. É um forte sentimento de bem-estar, de felicidade e compatível com alguém que praticamente não pensa em desgraças. Veja só como é importante, né? A gente controlar os nossos pensamentos. Nosso dia a dia, a gente é muito atacado, né, na nossa mente para poder, pela própria visão, né, pela audição, pelas experiências, pela televisão, pela internet, a gente pensar em desgraça, em catástrofes, ao ponto de, às vezes, muita gente fica até desejando que certas coisas aconteçam. E o momento em que você entra em estado de meditação, alimentando um profundo sentimento de compaixão, gradativamente você vai se libertando desses processos. Consequência ou não disso, o monge passou anos estudando as raízes da felicidade e conquistou espaço como um dos mais respeitados porta-vozes do tema no mundo. Convido a todos a dar uma olhada nos vídeos do Matthew Ricard. Para ele, a meditação é uma ferramenta útil para a conquista do contentamento individual. A pessoa fica tão de bem consigo mesma que emana alegria e compaixão.
E eu queria dizer para vocês que eu não sou um praticante da meditação há muito tempo. Entretanto, eu venho praticando a meditação com uma certa regularidade há pelo menos uns 6 meses. Não contei muito, mas é mais ou menos isso. E agora, no período da quarentena, houve uma intensificação dessa prática. E eu sinto, já consigo sentir, né? Um início de um bem-estar, de uma calma e de uma tranquilidade. Consigo perceber, pela prática diária da meditação, geralmente eu fico 20 minutos meditando. Estou também convidando os meus filhos, a minha esposa, todo mundo que está perto de mim, eu estou convidando e indicando a meditação. Porque eu mesmo comecei a sentir que, embora não pratique há muito tempo, e durante muito tempo, eu já consigo sentir uma diferença no controle da mente. Já não é tão... os pensamentos que chegam, eu já tenho um pouco de atenção maior a esses pensamentos. Certos sentimentos e certos pensamentos, certos acontecimentos já não estão tendo um poder tão grande sobre o meu comportamento. Então, o monge, quando ele diz que a meditação ela faz com que a gente conquiste um contentamento individual, e se eu estou individualmente num estado de contentamento, naturalmente eu vou estender esse sentimento de contentamento no contato, no relacionamento com as outras pessoas. De modo geral, as pesquisas elas apontam para mudanças no cérebro somente para aquelas pessoas que estão há muito tempo, né? Então, muitas décadas praticando a meditação. Tá? Então, as mudanças ocorreriam, né, num prazo médio ou longo. Entretanto, eu descobri uma pesquisa mais recente, uma nova pesquisa, que está relatada lá na revista Planeta, na internet, né, que eles estão descobrindo que as mudanças no cérebro não necessitam de tanto tempo para começarem a ocorrer. Essa pesquisa foi feita com voluntários experientes, alguns com milhares de horas de prática, né? Os testes, eles se inquietaram porque com essas pessoas, como o caso do monge, que estão há muito tempo, né, de prática de meditação, mesmo assim os testes para eles deixavam algumas perguntas, né, sem resposta. Uma delas, quando os benefícios começam a aparecer? 1 ano depois? 10 anos depois? A partir exatamente de quando esses resultados da meditação no cérebro começam a aparecer? Outra pergunta, os meditadores têm uma predisposição física e mental capaz de favorecer tais mudanças? Ou seja, essa predisposição, essa mudança só ocorreria em pessoas que já têm uma predisposição física e mental, ou ela é capaz de atingir o cérebro de qualquer pessoa que pratica meditação? Então, esse estudo, né, foi um novo estudo realizado nos Estados Unidos, tentando responder essa pergunta, parece que conseguiram responder, né, que qualquer pessoa, segundo eles, como resultado da pesquisa, num prazo relativamente curto, pode conquistar os efeitos positivos da meditação. Qual foi a metodologia desta pesquisa? Publicada em janeiro, numa revista de psiquiatria e neuroimagem, o trabalho analisou 16 pessoas com idade entre 25 e 55 anos que participavam do programa de treinamento do professor de medicina e diretor fundador da Clínica de Redução do Estresse e do Centro de Atenção Plena em Medicina da Universidade de Massachusetts, Estados Unidos. Em 8 encontros semanais, os participantes do programa aprendem exercícios de meditação destinados a desenvolver as habilidades da atenção plena, que envolvem consciência ampla e tolerante dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações corporais do ambiente ao redor. Geralmente, a gente encontra meditações guiadas
na internet, no YouTube, por exemplo, né? Que vão orientando e guiando o meditador para chegar a esses níveis de consciência ampla, intolerante dos pensamentos, o pensamento que passa na sua mente, você não repele, você tolera, você acolhe e deixa ele passar, os sentimentos negativos que antes geravam alguma repulsa, você acolhe, observa ele de longe, deixa ele passar, né? Que sensações corporais você está sentindo naquele momento, o que é que está se passando no seu ambiente, ao seu redor, tudo isso voltado para que você exercite e desenvolva a atenção plena. Agora, nem eu preso ao passado, nem eu detido no futuro, mas eu agora, atenção plena para o momento. Bom, cabe a essas 16 pessoas entre 25 e 55 anos praticar exercício no intervalo entre os encontros. Encontros de 8 semanas, né? Então, certamente, um encontro por semana. E nesses intervalos, dos dias que não tinha encontros, eles iam praticar a meditação. Segundo eles, a maioria deles meditou menos de 30 minutos por dia. Eu, por exemplo, estou meditando geralmente 20 minutos. Então não precisa você passar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tá? Essas pessoas fizeram uma prática de meditação durante menos de 30 minutos. Bom, ao longo dos anos, o programa tem formado pessoas que alegam sentir menos estresse e mais emoções positivas, aqueles que têm dores crônicas afirmam que elas são amenizadas após o curso. A equipe do estudo examinou o cérebro de cada participante 2 semanas antes e logo depois do programa de 8 semanas. Comparou o cérebro dessas pessoas com o dos integrantes de um grupo de controle que não havia recebido o treinamento. Então tinha um grupo de controle que não tinha recebido treinamento. O cérebro deles foi estudado. O cérebro dos 16 que iam passar pelo treinamento também foi estudado 2 semanas antes. Logo depois das 8 semanas, o cérebro do grupo de controle foi mais uma vez checado e também o cérebro dos 16 que passaram pelo programa de meditação durante as 8 semanas. O que foi que aconteceu? Nos exames realizados no fim do programa, o cérebro dos não treinados não apresentou alteração. Aquelas pessoas que não praticaram meditação durante as semanas, o cérebro delas praticamente continuava da mesma forma como 8 semanas depois. Já nos que praticaram meditação durante as 8 semanas, a massa cinzenta mostrou-se bem mais espessa do que era antes, em várias regiões cerebrais. Uma delas, o hipocampo, cujas atividades têm relação com a aprendizagem, com a memória e a regulação das emoções. Estudos anteriores já tinham mostrado que muitos pacientes de depressão e transtorno de estresse pós-traumático apresentam pouca massa cinzenta no hipocampo. Então veja só, se 8 semanas de prática diária de menos de 30 minutos de meditação deixou a massa cinzenta do hipocampo mais espessa, e se as pessoas com depressão e transtorno de estresse pós-traumático apresentam pouca massa cinzenta no hipocampo, então a gente já pode ir deduzindo daí que a prática da meditação, se aumenta a massa cinzenta do hipocampo, isso significa que ela pode sim ser uma forma de combater a depressão e o estresse. Outras diferenças substanciais foram notadas no cerebelo, que é a região relacionada à regulação das emoções. Na junção, que eles chamam de temporoparietal, e no córtex cingulado posterior do cérebro dos meditadores, essas áreas que estão ligadas à empatia e à assunção da perspectiva de outra pessoa. Essas áreas cerebrais que também tiveram uma modificação, né, são áreas que, segundo os estudiosos,
fazem com que o cérebro dê condições para que a gente consiga ter a capacidade de perceber o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, que é a que a gente chama de empatia, né? Interessante. Então, se a meditação ajuda a desenvolver regiões do cérebro que são responsáveis pela regulação da emoção e também pela nossa capacidade de perceber, de se colocar no lugar do outro, aí a gente já faz imediatamente uma ligação com Jesus, né? Que é aquela história de fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você, né? Que exige de nós essa capacidade imensa da gente se colocar no lugar do outro. E, pelo que as pesquisas indicam, a meditação nos auxilia grandemente no cumprimento do mandamento do Evangelho. Conclusão. A meditação aprimora a capacidade de regular as emoções, controlar os níveis de estresse e sentir empatia pelas outras pessoas. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso tempo, né? Quanto tempo nós temos aqui ainda? Pedro, chamar o meu filho aqui para ele controlar aqui a questão do tempo aqui para nós, né? E também se tem aí aqui alguma pergunta, o tempo para nós. Controle o tempo, quanto tempo, por favor. Obrigado. Então, assim, a pesquisadora, né, a própria pesquisadora que fez, responsável por essa pesquisa, ela diz assim: acho que o que é realmente positivo e promissor sobre esse estudo é que ele sugere que nosso bem-estar está em nossas mãos. Nosso bem-estar está em nossas mãos. Eu não preciso da outra pessoa nesse sentido. Eu vou estar bem com qualquer pessoa e em qualquer lugar, desde que eu esteja bem comigo. E esse bem-estar sou eu mesmo quem constrói. No processo, como por exemplo, da meditação, em que eu consigo transformar o meu cérebro ao ponto dele me deixar uma pessoa mais controlada emocionalmente, uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena, sem estresse, e uma pessoa que tem empatia pelas demais pessoas. Ela ainda diz que a Brita, né, que é a pesquisadora, ela comentou a evidência reforçada por seu trabalho da plasticidade do cérebro, pela qual ele pode mudar de forma com o tempo. E ela diz: o que eu considero fascinante é que apenas prestar atenção de um modo diferente e estar mais consciente podem ter um impacto capaz de mudar a estrutura da nossa mente. Que é isso que a meditação propõe, né? É observar, prestar atenção a si e às coisas ao seu redor de uma maneira diferente. E é você estar mais consciente do que pensa, do que fala, do que faz, do que acontece. Estar presente. Só isso, ela diz, que promove, né, uma ampliação, né, e a caracterização de que o cérebro tem essa plasticidade e que pode sim se modificar com essas atividades. Do ponto de vista espírita, eu queria só chamar a atenção para uma questão. Se uma questão crucial do espiritismo, a obsessão. Um espírito, um ser exterior interferindo no pensamento, na mente de uma outra pessoa. Agora imagine se você começa a praticar frequentemente a meditação, onde você se assenhoria da sua própria mente e você se assenhoria do seu próprio cérebro. A meditação passa a ser um antídoto fundamental nos processos obsessivos, porque com o passar do tempo, gradativamente você vai se apossando da sua mente, controlando a sua mente, e isso você só vai deixar que uma outra pessoa interfira com a sua própria vontade. Então, é um elemento fundamental que ajuda você a se libertar das interferências espirituais deletérias, né, que tem
atravessado gerações e mais gerações, dificultando a evolução da humanidade e dos seres. E então nós vamos agora, com o nosso tempo que está acabando, encerrar com algumas palavras do grande espírito que tem contribuído muito com o nosso planeta, Joana de Ângeles. Ela diz assim no livro Alegria de Viver, editado em 1987, da editora Leal. No capítulo 16, ela diz assim: a meditação é recurso valioso para uma existência sadia e tranquila. Através dela, o homem adquire o conhecimento de si mesmo, penetrando na sua realidade íntima e descobrindo inexauríveis recursos que nele jazem inexplorados. Meditar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias e ansiedades, liberando os sentimentos que encarceram o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. As compressões e excitações do mundo agitado e competitivo, bem como as insatisfações e rebeldias íntimas, geram um campo de conflito na personalidade que termina por enfermar o indivíduo que se sente desagregado. A meditação enseja ali a terapia de refazimento, conduzindo-o aos valores realmente legítimos pelos quais deve lutar. Não se faz necessária uma alienação da sociedade, tampouco a busca de fórmulas ou de práticas místicas, ou a imposição de novos hábitos em substituição dos anteriores, para adquirir-se um estado de paz decorrente da meditação. Algumas instruções singelas são úteis para quem deseja renovar as energias, reoxigenar as células da alma e revigorar disposições otimistas para a ação do progresso espiritual. A respiração calma, em ritmo tranquilo e profunda, é fator preponderante para o exercício da meditação. Logo após, o relaxamento dos músculos, eliminando os pontos de tensão dos espaços físicos e mentais, mediante a expulsão da ansiedade e da falta de confiança. Em seguida, manter-se sereno, imóvel, quanto possível, fixando a mente em algo belo, superior e dinâmico, qual o ideal de felicidade, além dos limites e das impressões objetivas. Esse esforço torna-se uma valiosa tentativa de compreender a vida, descobrir o significado da existência, da natureza humana e da própria mente. Por esse processo, meditação, há uma identificação entre a criatura e o Criador, compreendendo-se então quem se é, por quê e para que se vive aqui na Terra. Então, o nosso tempo terminou. Nós esperamos que as sementes estejam lançadas, que encontrem terrenos, bons terrenos. Tenho certeza que todos os terrenos que estão acessando aqui são bons, para poder frutificar 60, 100 por 1, conforme a capacidade e a vontade de cada um. Vamos então cantar uma pequena canção e depois fazer a nossa prece de encerramento, para poder a gente encerrar, porque nós começamos um pouquinho atrasado por conta das questões aqui, tecnológicas. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz,
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E mentalizando todas essas luzes descendo, nós agradecemos a Deus e a Jesus e a espiritualidade benfeitora que nos acompanhou durante todo esse processo. Agradecemos também todos os irmãos que estiveram junto conosco através do Instagram, nossos amigos, nossos familiares, algumas pessoas que talvez nem nos conheçam, todos os irmãos do Centro Espírita lá do Samaritano, em Teresina. Que Jesus nos ilumine e nos fortaleça, que nos inspire bons pensamentos, bons sentimentos, que nos ajude a descobrir novos rumos e novos caminhos para que através da prece e da meditação nós nos tornemos senhores de nós mesmos, da nossa mente, do nosso cérebro, para construir a nossa felicidade, o nosso bem-estar e assim, consequentemente, a felicidade e o bem-estar de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez aos amigos da Casa Lá Espírita, Casa do Samaritano, e nos despedimos nesta noite com muita satisfação, muita alegria de termos cumprido conjuntamente mais um dever desse trabalho do movimento espírita brasileiro. Assim seja.